Om Kayena vacha manasyendrayirva bhutyatmanava prakriti swabhava karomi adyat sakalam paresma narayanayeeti samarpayami Narayanayeti samarpayami. Querido buscador da verdade, bem-vindo. Nesta série de vídeos vamos falar sobre Bhakti Yoga, o caminho da devoção, da rendição, do amor divino. Esta obra chama-se Os Bhakti Sutras de Narada. São atribuídos ao sábio Narada e fala tudo sobre o caminho da devoção, do amor a Deus. Algo que para os dias atuais é uma joia, uma preciosidade, aquilo que trará alento ao coração do verdadeiro buscador da verdade. Todos vocês possam encontrar inspiração nesta obra, direcionamento e um entendimento profundo, e que também o amor divino possa brotar nos vossos corações. Vamos começar então com os Bhakti Sutras de Narada. O primeiro capítulo fala da natureza do amor divino. O primeiro sutra fala: agora, portanto, vamos expor Bhakti, devoção. Então, o primeiro sutra normalmente sempre apresenta o tema que vai ser tratado, não é? Vale lembrar que este diálogo foi um diálogo que aconteceu entre o sábio Narada e Shri Ved-Vyasa. Vyasa não era um ser comum, era uma alma elevada, não é? Uma grande alma, por assim dizer. Então, o seu nível de pureza, erudição e tudo isso era muito elevado. E este foi o diálogo que aconteceu entre estes dois seres, não é? Narada não aparece para qualquer um. E apenas com aquele ser este diálogo foi possível, para o benefício de todos, não é? Então, o que é que isso quer dizer? Que embora o caminho de Bhakti não tenha tantas exigências quanto os outros caminhos, algumas têm. E quantas mais qualificações houverem, mais rápido será o crescimento, a transformação daquele ser em um ser divino, não é? Então, na ausência de qualificações, demora mais tempo, havendo a perseverança e o realinhamento e a capacidade de crescer com os desafios que surgem. Mas isso iremos falando aos poucos. Eu vou falar um pouco agora, de forma resumida, de algumas qualificações. Iremos falando mais durante toda a série, para ir ficando mais claro. Então, sem essas qualificações, não é? Por exemplo, o estudo de filosofia, estudo de escrituras e etc., sem essas qualificações, não dá grandes frutos, não é? Então, é importante ter, mas, de acordo com Narada, há um mínimo essencial e todo o resto pode ser trabalhado através desse mínimo. Então, no caminho da devoção, tal como em qualquer caminho espiritual, mas aqui ainda de uma forma mais flagrante, a humildade é um dos requisitos básicos. E o crescimento espiritual de um buscador
pode ser medido no crescimento da sua própria humildade. Pode ser medido especialmente por si mesmo, na ausência do guru, na ausência de um outro tipo de feedback, por si mesmo, na forma como ele encara as situações às quais é exposto durante todo o tempo em que ele está dedicado a Deus, ao caminho para Deus, não é? Todo o tempo significa o uso de todo o tempo, mas isto vamos lá a seguir, não é? E o quão de humildade está crescendo, assim pode medir o seu crescimento espiritual. Pois se a humildade não está aumentando, ou se é apenas falsa humildade, então não está a haver verdadeiro crescimento espiritual. Ou seja, não está havendo purificação. Pode estar a haver erudição, pode estar a haver um monte de coisas, mas não a purificação. Então, o aspirante, né, segundo uns, deve ser dotado de aspiração. Aspiração a Deus, obviamente, é tipo a mínima condição, né, para o caminho da devoção. Aspirar pela comunhão com Deus, pela união com Deus, como queiram chamar. Fé também é muito importante, até porque no início não tem a experiência prática, a experiência direta de Deus, da comunhão com Deus, do amor divino. Então, a fé na existência de Deus, a fé em que isso é possível, é necessária. A devoção a Deus, claro, deve estar presente. Portanto, caso estas coisas não estejam presentes, elas devem ser desenvolvidas, não é? A primeira, a aspiração a Deus, bom, pressupõe-se que se está num caminho espiritual e numa busca por Deus, isso é o que faz estar nesse caminho. Sem isso não está. Então o resto também não se aplica, não é? Caso as outras não estejam, tudo se desenvolve havendo a primeira, não é? Então, tolerância, paciência, perseverança, perdão, misericórdia, ou seja, um coração suave, doce, um coração amoroso, é algo que é necessário, porque isso fala de um coração vivo. E sendo uma jornada de amor, estes são os pés para essa jornada, não é? Serenidade significa já, numa sua grande parte, os desejos já se libertou de grande parte dos desejos, porque enquanto é assolado por desejos não há serenidade, de jeito nenhum. Alegria, uma atitude positiva, não é? Coragem é muito importante em qualquer jornada espiritual, pois o buscador vai ser exposto a situações que lhe vão ser difíceis, vão mexer com as bases, a sua ilusão, etc. E quando tu abraças exclusivamente Deus, vais ter que largar outras coisas que te desviam a atenção. E se essas coisas forem fonte, ou estavam sendo até aquele momento fonte de segurança, aí tem que ter coragem. Senão, não consegue. Perseverança é também uma qualidade essencial em qualquer jornada espiritual. Perdão, desculpem. Não violência, exatamente, é porque ela fecha, endurece
A violência endurece o coração. Então, a não violência fala também de um coração vivo. Veracidade. Veracidade é muito importante. A pureza do teu amor depende muito, muito da veracidade ou da presença da falsidade. Enquanto houver falsidade aí, o teu amor não será puro. Pureza ou brahmacharya, espírito de serviço altruísta. Isto é muito importante. Sendo o caminho do bhakti, do amor a Deus. Uma dessas formas é através do serviço amoroso desinteressado a Deus. Sem esse espírito de serviço, né? Portanto, isso terá que ser serviço altruísta, né? Serviço altruísta que é algo difícil, é preciso uma grande pureza para servir de forma altruísta. Desapego, óbvio, muito importante. O único apego que deve de haver é Deus. Desapego a todo o resto é, sem dúvida, renúncia, a mesma coisa, né? A renúncia a tudo o que é mundano. Iremos falar mais sobre renúncia, até porque ela adquire uma forma bem particular no caminho devocional. Então iremos falar mais lá mais para a frente. E uma mente aguçada ajuda bastante. No caminho de Bhakti não é preponderante, mas pode ajudar bastante. Então, alguns dizem que estas são a preparação, o desenvolver disto é a preparação para o amor a Deus. E para que as belezas inimagináveis, que são para ti neste momento inimagináveis, possam ser vividas dessa comunhão com Deus, algumas coisas têm que estar lá. E essas belezas, não é? Elas fazem parte de qualquer jornada espiritual séria. Mas no caso do caminho da devoção, é muito mais. Porque para haver a devoção tem que haver amor. Então, para começar o caminho da devoção, ele começa com amor. E ele vai crescendo até ao seu apogeu. E entre um extremo e o outro, são experiências inimagináveis. Puro néctar entre o devoto e Deus. Das formas que forem possíveis. Isso agora. Então, o aspirante precisa ter fé na graça de Deus. Que Deus está lá a apoiar. É óbvio que para ter fé na graça de Deus, precisa de estar empenhado, buscando a Deus exclusivamente. Através do seu esforço. E com isso, acreditando na graça de Deus, que ela virá quando ele realmente necessitar. E vem. Para aquele que persiste. E de certa forma, também para aquele que desiste, mas isso é um outro assunto. Ele deve ter um desejo intenso de alcançar a realização de Deus. Se não for intenso, ele vai se dividir, é porque ele está dividido ainda com outros desejos. Ele ainda acredita que os desejos são um aspecto de Deus, de certa forma. Então, se esse desejo forte pela realização de Deus, ele não vai conseguir se manter exclusivamente com a atenção em Deus. Ele deve ter fé profunda nas Escrituras e na capacidade do Guru. Então, as Escrituras
Elas atestam a veracidade do Guru e o Guru atesta a veracidade das Escrituras pelas suas próprias experiências. Mas as Escrituras são as palavras de Deus. E o Guru já não é uma pessoa. Já se uniu a Deus. Então é um instrumento de Deus. E a dúvida é um veneno em qualquer jornada espiritual. Mais ainda, na devoção. Enquanto houver dúvidas, a devoção fica limitada. Deve ter capacidades de compreensão. Sim, embora no caminho do amor isso não é um pré-requisito essencial. Se tiver, ajuda. Mas existe uma outra forma, não é? Como uma criança recém-nascida. Ela está entregue à mãe. Não é uma questão de coragem, ela está entregue. Não é? Não precisa de entender as coisas. Se entender, ajuda. Não entender também não é um problema, pois ela pode ter a possibilidade de se render, de se entregar cada vez mais. O entendimento é uma ferramenta que pode ajudar também na entrega. É para isso que ela realmente serve, porque enquanto houver alguma noção de controlo, não há pureza. E sem pureza não há verdadeira devoção. E sem verdadeira devoção não há comunhão com Deus. Portanto, outros falam sobre 7 qualificações para Bhakti. Viveka, discriminação na alimentação. Então, tem Viveka, não é? Que é a discriminação entre o que é real e o que não é real. De certa forma, também está ligado com a discriminação na alimentação. Mas aqui a alimentação é tudo aquilo que se interage através dos 5 sentidos e também da mente. Então, a visão, a audição, o olfato, o paladar, o toque, acho que é isso, não é? Tudo isso que entra em contato com estes órgãos sensoriais é alimento que está a moldar a tua mente, a transformar os teus corpos, tornando-os mais sutis ou menos sutis. Então, se o teu ambiente é exclusivamente espiritual, dedicado constantemente à comunhão com Deus, é um tipo de alimento. Se é dividido, tem outros alimentos de má qualidade que vão acabar com o teu caminho devocional completamente. Então, discriminação na alimentação. Todo o alimento deve ser no ambiente, na presença desse constante caminhar exclusivo para Deus. E falaremos mais sobre isto de outras formas mais para a frente. Vimoka, liberdade de desejos. Sim, liberdade de desejos é importante também. Há quem diga que é fundamental. Portanto, nós estamos a ver aqui, né, qualificações para Bhakti, que alguns seres importantes, proeminentes, sábios, consideram ser importantes. Narada simplifica bastante, mas, de alguma forma, isto é desenvolvido durante o caminho, caso não esteja lá. Abhyas, né, que é a prática espiritual, que é o praticar durante muito tempo, sem interrupção, até chegar no resultado almejado. E a tempo integral.
não é? Porque existe muita tendência de olhar para a prática espiritual como meditação, japa, kirtan e por aí vai. E os tempos em que isso está a acontecer é prática espiritual. O resto do tempo não conta, não é? Mas isso é um engano. Todo o tempo que está sendo usado, seja lá para o que for, é prática. Ou é prática espiritual, te eleva, a prática mundana te derruba. Este é um aspecto muito importante. Cria o hábito de fazer bem aos outros. Não é? Então, para o caminho de devoção, não é? Alguns dizem que esta qualificação é importante. Mais uma vez fala da brandura, da doçura do coração, da natureza do servir, do cuidar. Tudo isto fala de um coração vivo. Kalyana, pureza de pensamento, palavra e ação, não violência, caridade e outras virtudes já mencionadas anteriormente. Né? Anavasada, alegria, positividade, né? Importante, até porque estamos a falar de amor. E anudarsa, ausência de hilaridade excessiva, né? Uma mente mais equânime e não tão extrovertida e tão expansiva. Então, Bhakti é o caminho para a realização de Deus, para o sair da roda do samsara. Mas o amor a Deus fala de pureza, não é? Diferente de outros amores. Então, o amor a Deus, o Bhakti, é o amor pelo amar, por Deus apenas, e não por aquilo que possa vir desse amor, não por aquilo que Deus possa dar. Não é Deus como um meio, é Deus como um fim. Esse é o real Bhakti. Muito bem. Tvameva mata cha pita tvameva tvameva bandhushka sakha tvameva tvameva vidya dravinam tvameva tvameva sarvam mama deva deva Tvameva sarvam mama deva deva.